João, a gente vai para as Escrituras e vê que as conversões ali na Bíblia tinham uma implicação prática e instantânea, né? Quase que imediata, no sentido de que a vida daquelas pessoas era imediatamente impactada pela pregação. A aplicação do Evangelho se dava no minuto subsequente, né? Você citou alguns casos, o caso de Mateus, de Pedro, Tiago e João, de diversos outros casos. Inclusive de gente que a porta do reino, vamos dizer assim, foi apresentada e recusou. E não pessoas que amaram mais o que tinham, as suas próprias vidas, e desistiram. Aquela experiência, João, de Atos, inclusive aconteceu uma vez comigo, né? Um rapaz estava tendo muitos sonhos, perturbado na mente, a cabeça não conseguia dormir, sonhos malignos mesmo, sonhando com um monte de coisa estranha. E aí procurou a gente e nós fomos pregar o evangelho para ele. E aí falamos do evangelho do reino de Deus, do governo de Deus, que olha que boa notícia, alguém que no mundo vive sobre o reino das trevas, o império das trevas, agora pode ser transportado para o reino de Jesus, o reino da luz, o reino de paz, a paz que excede o entendimento, né? E esse rapaz se demonstrou muito, muito, muito interessado, feliz, empolgado, animado. E aí, quando nós dissemos para ele, então, ótimo, você precisa ser batizado. E ele tomou um susto, assim, mas como assim já ser batizado? Calma que eu tenho que caminhar um pouco ainda, eu tenho que consertar umas coisas na minha vida primeiro. E isso já é um fruto desses desvios, né, João? Porque a gente vê ali em Atos que eles batizaram 3.000 pessoas no mesmo dia. Não foram batizando durante os dias, falaram, não, espera, tira metade, põe um pouco. O que está nessa porta, João? Nos ajuda dizendo um pouquinho disso, assim. Jesus, a gente aprendeu ao longo desses anos, né, que a porta do reino se constitui de arrependimento, de batismo e do dom do Espírito Santo, não é? E isso é uma frase prática para definir bem aquilo que nós temos que anunciar, né? Então, sim, no que consiste essa porta? Primeira coisa, quem pode passar por essa porta? A gente costuma dizer assim, quem está pronto para ser batizado? Aquele que se arrependeu. E aí está outro ponto que foi muito importante para nós entender. Porque no passado, a nossa compreensão de arrependimento era aquela coisa de um choro. Não que no arrependimento não possa haver choro, sim, por favor, não estou dizendo isso. Eu creio que eu diria que muito provavelmente na maioria deles há choro, mas arrependimento não é choro. Arrependimento, a palavra é metanoia, né? É mudança, é transformação, não é? É quase, na verdade, essa palavra metanoia vem de metamorfose, né? A mesma coisa que acontece com a borboleta, né? Tem todo aquele processo do casulo, onde ela vai passando por uma metamorfose, é uma transformação. Então, arrependimento vem daí, vem de transformação. E hoje o arrependimento se transformou quase numa coisa filosófica, não é? Que não fica claro, você não entende o que aconteceu com essa pessoa. Como eu disse há pouco, a pessoa procura um lugar onde ela vai se sentir bem. Não é aquela coisa assim que a pessoa quer uma vida nova, não é? Então, primeira coisa, arrependimento. Arrependimento, entendendo assim que é mudança de vida, mudança de mente, mudança da maneira de pensar, mudança de caminho. Eu estou indo para longe de Deus, eu quero voltar. Mudança de atitude interior. Quem governa a minha vida sou eu. E nesse momento que eu entrego a minha vida a Jesus,
Evangelho é isso. Quando a palavra evangelho, quando fala de boa nova, boa notícia, que boa notícia é essa? Quando Jesus falava, o reino de Deus chegou, João Batista falava, Jesus falava, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Dessa boa notícia. Qual era a boa notícia? O reino de Deus chegou. O governo de Deus chegou. Então, arrependimento era isso, era eu mudar a minha vida. Assim, não sou eu quem mando mais. Não sou eu quem governo mais. Quem vai governar minha vida agora é Jesus. Não é? E batismo, não é? Porque eu me lembro vindo do lugar onde eu vim, né? Então tinha aquela coisa da classe de catecúmenos, se eu não estou me equivocando no nome, acho que o nome era esse. Então você fazia um curso para batismo e tal, e você se convertia, por exemplo, você tomava a decisão de entregar a vida a Jesus. E eu vou te dizer, eu creio que na minha experiência pessoal, eu fui uma exceção, porque eu entreguei minha vida a Jesus mais aproximadamente em setembro de 79, eu fui batizado bem rápido. Eu me batizei em dezembro, não é? 3 meses depois. Mas tinha gente que tomava essa decisão em janeiro e ia se batizar no final do ano. E lendo as escrituras, o que nós entendemos? Bom, primeiro ingrediente disso aí, dessa porta, arrependimento. Foi muito importante entender o que era esse arrependimento, que era mudança de atitude, mudança de mente, né? Eu deixo de mandar na minha vida para ser governado por Jesus. A outra coisa é o batismo, eu entender que eu não preciso fazer um curso de batismo. É claro que é importante compreender o que é batismo. E isso tem que ser aclarado durante a pregação. É importante a pessoa entender o que é batismo. Mas agora, como é que nós fazemos isso? Eu não preciso de uma meia dúzia de aula para explicar para alguém o que é batismo. Basta você pegar os textos da Escritura que mostram pessoa, e normalmente é o que nós fazemos quando anunciamos o Evangelho para alguém, você pega lá as experiências de quem se batizou. Como foi o batismo deles? Em que momento foi? E um dos mais, se não o mais impactante, é aquela do carcereiro, né? Sim. Que Paulo e Silas estão presos lá, e tem um tremor, a porta dos cárceres se abre, e o carcereiro acha que todo mundo vai fugir, e por ele ser o responsável por aquela gente, ele quer se matar, porque ele sabia que iam pedir conta para ele, dos presos que tinham fugido. E Paulo falou, não te faça nenhum mal, enfim. E aquela coisa aconteceu por volta da meia-noite. Paulo, ele leva Paulo para a casa dele, Paulo e Silas anunciam o evangelho para ele, e lembra que a situação começou por volta da meia-noite. E o texto fala lá que estava ele e os seus, e depois fala lá que foi batizado ele e os da sua casa. Ou seja, que hora era aquilo? Se a coisa começou por volta da meia-noite, aquilo era alta madrugada. A pergunta é, por que tanta? Todas as pessoas para quem eu preguei, eu me lembro de uma em particular, da nossa querida Rose, que está lá na cidade do interior da Bahia, em Ubaitaba. Eu me lembro da Rose, Sandra e eu pregando para ela. Nós começamos uma conversa com ela, ela trabalhava até as 10 da noite, na época, aqui em São Paulo, depois ela voltou para a Bahia, e eu lembro que ela chegou em nossa casa, ela já conhecia o evangelho, mas estava afastada e queria ouvir novamente. Aí nós pregamos para ela, e quando chegou a falar do batismo, eu peguei e eu li esses textos com ela. Este e outros, não é? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, enfim. E quando nós terminamos de anunciar o evangelho para ela, naquela noite, já tinha entrado na madrugada, ela falou, é isso que eu quero. Eu quero ser batizada. Então, quando eu vou ser batizado? Eu falei para ela, agora. Eu lembro que nós saímos da sala ali, fomos para o quintal, enchemos a piscina e a Rose foi batizada naquela madrugada. E isso para nós foi impressionante, porque era essa prática na Escritura. Por que tanta pressa no batismo? Por que os apóstolos faziam isso? Por que nós procuramos batizar a pessoa o mais rápido possível? Não é? Às vezes nem sempre. No meu caso, aquele dia, eu tinha uma piscina em casa que dava para montar, encher e a pessoa ser batizada. Eu entendo que algumas vezes isso pode não ser tão fácil, mas que se batize o mais rápido possível. Então, arrependimento. Batismo em Cristo, não é?
O batismo, a gente costumava dizer o batismo nas águas, né? Na verdade, o batismo é em Cristo. Eu sou colocado em Cristo por meio do batismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante dizer, porque no começo da minha fala, eu falei que tem gente hoje querendo mudar isso, né? Que batizando em nome de Jesus. E fazem isso usando como referência os textos de Atos lá, né? E, por exemplo, Atos 2:38, né? E foram batizados em nome do Senhor, né? E sejam batizados em nome de Jesus. Queridos, quando o texto está dizendo que eles foram batizados em nome de Jesus, por favor, irmãos, pensem comigo, eles foram batizados. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus. Eu não posso batizar alguém em meu próprio nome. E eu só batizo porque Jesus me delegou essa ordem. Eu faço em nome dele. Então, em nome dele, eu batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, porque alguns batizam em nome de Jesus, baseados nesses textos de Atos. Mas o que eles estavam... Nós não podemos esquecer que saiu da boca do próprio Jesus que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Que autoridade eu tenho para mudar as palavras de Jesus e para mudar a prática do que Jesus disse? Eu tenho certeza que os apóstolos fizeram assim. Eles não iam falar assim, não, Jesus falou para batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vamos inovar aqui agora. Vamos fazer diferente, né? Vamos abreviar. Eu senti uma coisa de Deus aqui para fazer diferente. Isso. Não, eu senti uma orientação do Espírito Santo aqui para batizar em nome de Jesus. Mas espera aí, gente. A palavra, nós não temos aprendido ao longo desses anos, e cada vez mais essa verdade tem ficado clara, que as palavras de Jesus são a autoridade máxima. Elas estão revestidas de autoridade. E foi o próprio Jesus quem disse, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, como é que explica essa situação de Atos, desses batismos que foram feitos em nome de Jesus? Ora, meus irmãos, eles batizaram em nome de Jesus, eles estavam usando a autoridade que Jesus lhes deu. Por exemplo, como é que você expulsa demônios? Hoje, conversando com o Hélio ele fez até um trocadilho com isso, né? Ele falou, quando você vai expulsar um demônio, você não fala assim, ó, sai demônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não fala isso. Para expulsar um demônio, você fala, sai dele em nome de Jesus, ponto. Isso, em meu nome, expelirão demônios. Agora, quando Jesus está falando de batismo, ele fala, façam isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu posso até, ao batizar alguém, falar assim, olha, irmão, minha querida, meu querido, eu vou te batizar aqui em nome de Jesus eu vou te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que eu vou fazer com você aqui, eu só posso fazer porque Jesus me deu essa ordem. Ele me delegou essa autoridade, não é a minha. Eu não estou te batizando na minha autoridade nem no meu próprio nome. Então, na autoridade, eu posso substituir o nome de Jesus. Olha, na autoridade que Jesus me deu, me conferiu como igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Então, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. E, irmãos, de acordo com a Escritura, quando nós recebemos o Espírito Santo, Efésios 1:13 fala que nós fomos, no momento do batismo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Os únicos que tiveram que esperar o revestimento de poder para então saírem para pregar foi a igreja lá. Jesus falou, fiquem em Jerusalém, aguardem, porque vai vir a promessa. Não é? Então vocês esperem aí. Eles tiveram que esperar, nós não temos que esperar mais. O Espírito Santo já nos foi dado. Então eu não tenho que batizar alguém e ficar aqui agora esperando o Espírito Santo vir. Eu diria que isso é quase uma afronta ao ensino de Jesus. Porque Jesus disse que daria o Espírito Santo. Ele fez a promessa que daria o Espírito Santo. E essa promessa já se cumpriu. E quando se cumpriu? Se cumpriu no Pentecostes. O Espírito Santo veio e selou a igreja. E selou a igreja com dons. Não é? Então, no momento que uma pessoa é batizada, ela é selada com o Espírito. Ela recebe o Espírito Santo. Porque como pode, se eu entendo... Lembra de Gálatas 3, né? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Como pode alguém
ser revestido de Cristo e não ser revestido do Espírito Santo? É estranho. Como é que alguém recebe o Espírito de Cristo, Jesus vem viver nela e não recebe o Espírito Santo? Então, nós somos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo e com ele, e por recebê-lo no batismo, nós recebemos os dons. Aí, alguém pode manifestar um dom no dia do batismo? Sim. Eu oro. Quando uma pessoa vai ser batizada, eu oro por ela e digo que ela vai ser usada com dons, porque o dono dos dons já vai estar morando na vida dela. Vai passar a viver na vida dela. É naquele momento, ela vai descer aquelas águas ali, ela vai ser sepultada ali em Cristo, não é? E quando ela se levantar dali, ela vai fazer parte da família de Deus, ela está em Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, habita nela, não é? E o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Ele habita nela agora, e com ele estão os dons. Seja naquele mesmo dia do batismo, naquele momento do batismo, seja no dia seguinte, seja na semana seguinte, no mês seguinte, é certo que ele vai manifestar os dons. Eu entendo, você fala assim, pô, João, mas peraí, mas lá em Atos 8, os apóstolos oraram por eles para que eles manifestassem os dons do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, é verdade. Agora, nós não podemos esquecer que aquilo foi uma ação soberana de Deus. Aquela gente, alguns, no caso de Atos 19, eles nem conheciam o Espírito Santo. Então, eu creio que Deus permitiu que fosse assim, que os apóstolos fossem lá e impusessem as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, para ficar evidente para aquela que foi uma ação soberana de Deus que não se repetiu mais. Você não vê nas cartas dos apóstolos, os apóstolos orientando a igreja que quando batizassem, orassem para que a pessoa recebesse o Espírito Santo. Ali foi uma ação soberana de Deus. Por quê? Porque Deus queria deixar claro para os judeus, principalmente, que o Espírito Santo também foi dado para os gentios. Porque havia aquela coisa com o gentil, né? E que o Espírito Santo foi dado a eles. Então Deus permitiu que aquela gente visse que sobre eles também veio o Espírito Santo. Você vê em Atos 10, né? Quando Cornélio recebe o Espírito Santo, Pedro fala assim, podemos negar a água para estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E você vê como é a ação soberana de Deus. No caso de Cornélio foi até mais terrível a experiência, porque eles receberam o Espírito Santo e foram batizados na água depois. Mas, como diz o Mário, Deus é Deus e vice-versa, não é? E Deus faz o que ele quer. Agora, você não vê depois nas cartas Paulo dizendo assim, olha, irmãos, a pessoa que se arrependeu e que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês orem por ela, para que o Espírito Santo venha sobre ela. Você não vê isso. Você vê Paulo falando em Coríntios que todos nós fomos batizados em um Espírito. Você não vê esse ensino, não é? Nós cremos na manifestação dos dons? Com certeza. E eu digo, e a partir do momento que uma pessoa foi colocada em Cristo, ela vai manifestar dons, seja no dia do batismo ali, seja no dia seguinte, na semana seguinte, ela vai manifestar dons. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar ela. E o dono dos dons está dentro dela. Então, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Nós entendemos que é esse pacote da porta de entrada. É claro que há muito mais, mas aquela coisa, os itens necessários, aquilo que necessita para alguém entrar por essa porta. Não é? Sim. Sim.